Glória a Jesus. Eu quero ministrar uma palavra para você essa noite. E para que essa palavra seja ministrada, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13 ao verso 16, mesmo assentados, mas com toda a reverência que temos pela palavra, vamos ler. Você encontrou, diga amém. Como diz o pastor Israel, você que não encontrou, diga, como que é, amor, que você diz? Misericórdia, não é misericórdia. Eu amo a Bíblia, e você que não encontrou, diga eu também. E para você que não traz mais a Bíblia para a igreja, meu irmão, porque a gente tem a Bíblia no telão, não faz isso não. Traga a Bíblia para a igreja, como diz o pastor, traga o seu canivete, se é no celular que você lê, mas não deixa essa prática de lado não, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aí nós vamos ler. Até aqui nós vamos ler. Enquanto eu vou falando, eu quero que você já vá procurando aí na sua Bíblia o livro, o texto também de Paulo também, mas para um outro povo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o verso 20. Enquanto você procura aí, 1 Coríntios 14, 20, eu quero dizer que eu quero compartilhar com vocês essa noite sobre as características da maturidade cristã. As características de um cristão, de uma cristã que é maduro. A minha última pregação, minha última ministração, eu falei sobre uma fé madura. Eu tenho muita convicção dentro do meu espírito que o Senhor está preparando a igreja para uma maturidade para a vinda de Jesus. E eu sei que eu sempre digo isso, mas é porque eu creio muito nisso, e eu creio muito que a igreja precisa estar preparada para isso. Então eu também, porque creio em todas essas coisas, creio que nós precisamos ser uma igreja madura, pessoas maduras, mas uma igreja madura e pessoas maduras, ela tem algumas características, ela manifesta algumas características no lugar onde ela está. Aqui na cidade de São Roque, nós, como igreja metodista, precisamos manifestar características de uma igreja madura. Você, onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no seu negócio, você precisa manifestar características de uma pessoa madura, de um crente maduro, de um cristão maduro. As pessoas precisam reconhecer maturidade em nós. As pessoas precisam olhar para nós, ainda que elas nem entendam o que é maturidade. Elas precisam enxergar algo que elas não saibam, mas que nós sabemos que é a maturidade que o Espírito Santo de Deus gera na minha e na sua vida. E como eu já disse, essa maturidade, ela tem algumas características. Vamos ler agora então ao texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, diz assim: irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Paulo, ele tinha uma grande preocupação também. E ele sempre ministrava isso à igreja, numa exortação e numa intencionalidade, uma preocupação de que a igreja fosse madura. Nós vemos aqui no texto que ele escreveu para a igreja de Éfeso, Nós lemos o texto também, existem outros textos que eu poderia citar, que ele escreve para que a igreja se atente ao crescimento, a uma plenitude, a uma
maturidade na fé, há uma maturidade na vida. E se na primeira igreja isso já era algo dito, era algo que se necessitava de uma urgência, nós, meus irmãos, a igreja do século, deste presente século, nós temos uma urgência maior de entendermos, de compreendermos a maturidade. É uma igreja madura que Jesus vem buscar. É uma igreja madura que Jesus deseja encontrar no seu retorno e na sua volta. Então, Paulo está dizendo aqui, agora, no texto que nós lemos de Efésios, ele começa a falar com a igreja sobre uma unidade. Ele começa a dizer para a igreja, lá no início do capítulo 4, olha, nós temos um só Deus, nós temos um só batismo, nós temos um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. Então, Paulo, ele continua discorrendo, e ele continua dizendo para a igreja, para que nós possamos entender e viver, e ter o entendimento de que é um só, é uma só coisa, nós estamos vivendo, nós estamos experienciando uma só coisa, nós precisamos chegar nesse entendimento de uma unidade de fé. John Wesley, e a nossa tradição é um legado wesleyano, ele fala diante deste texto que essa unidade de fé é concordar exatamente, é uma concordância exata da doutrina de Cristo. É concordar exatamente com o que nós cremos acerca de Jesus. Eu não posso pensar algo de Jesus e crer algo sobre Jesus, e o pastor Israel crer e pensar outra coisa sobre a doutrina de Cristo. Eu não estou falando de doutrina de igreja, eu estou falando de doutrina bíblica, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de lei, eu estou falando de graça, eu estou falando de salvação, eu estou falando de reino de Deus. É sobre essas coisas que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Olha, nós cremos numa coisa e nós precisamos todos entrar nessa unidade da fé. Nós precisamos crescer nesse mesmo entendimento e pensar exatamente igual neste entendimento. Mas sabe o que tem acontecido, meus irmãos, no decorrer dos anos e dos séculos? Tem entrado dentro da igreja do Senhor diversos pensamentos. Pastor, é errado nós sermos diferentes, nós pensarmos diferente? Não. Eu sou completamente diferente do meu esposo. Eu sou completamente diferente do William. O William é completamente diferente da Simone. Mas acerca da doutrina cristã, isso não pode existir. Há poucos domingos atrás, o pastor pregou sobre os múltiplos Cristos ou cristianismos, sobre os múltiplos Cristos e cristianismos. E pode até parecer estranho, como assim? Isso não existe mesmo, mas para muitas pessoas isso existe. Porque muitas pessoas acham que pode pensar acerca de Cristo e crer acerca de Cristo diferente do outro, mas a palavra do Senhor diz que é um batismo, que é um Senhor, é uma fé. Assim como John Wesley, eu creio, eu estou te instruindo e dizendo, o que a palavra do Senhor está dizendo é pensar, é crer exatamente igual. Aquilo que Jesus fez por mim, Ele fez por você, Carol. E aquilo que Ele espera de mim, Ele espera de você também, meu irmão. O amor que Ele sente por mim, que Ele decidiu ter por mim, Ele também decidiu ter por cada um de vocês. É um só. É uma unidade da fé. Então, Paulo, ele continua discorrendo, e ele diz que... Ai, virou uma página aqui, eu estava vendo que estava alguma coisa diferente. E Paulo, ele diz que, até que todos cheguemos a essa unidade da fé e do pleno conhecimento de um Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Veja bem, Paulo está dizendo até que todos cheguemos. Não é até que a liderança da igreja chegue, não é até que os homens cheguem, não é até que as mulheres possam chegar, é todos. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 3,16 que Ele morreu por todos. Isso é um item de série, não é opcional. Você entende o que eu estou dizendo?
Eu me lembro que Deus deu a mim e o pastor Israel a oportunidade de, com o nosso segundo carro, nós comprarmos um carro zero. E eu lembro que quando nós chegamos na concessionária, nós escolhemos o carro e o vendedor diz assim, olha, isso aqui é item de série. É no valor base e você vai pagar isso e vai levar. Mas se você quiser um vidro elétrico, é um item opcional. Você vai pagar um tanto a mais por isso. Aí meu olhinho brilhava e disse, eu quero. Você quer um ar-condicionado? É um opcional, você paga mais por isso. Meu olho brilhou mais ainda. Quanto é? Ah, um tanto a mais. Não, dá para eu pagar. Esse custo eu posso arcar. Aí começou a chegar umas outras coisas que era opcional, e eu quero, mas você tem que entrar com tanto. Ah, não, isso eu não posso mais pagar. Sofri por 10 anos com o carro 1.0, e quando eu cheguei aqui em São Roque, eu disse, não dá mais para sofrer com ele. Mas, pastor, o que você está querendo chegar com isso? A palavra do Senhor diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, à estatura, à maturidade do varão perfeito, à maturidade de Jesus. Isso não é um item opcional, é um item de série. Mas muitos crentes estão tornando isso como um item opcional, custa demais, então eu não quero pagar por isso. É muito caro, eu não quero pagar por isso. Custa muito ser maduro, eu não estou disposto a viver isso. No cristianismo, igreja, não há item opcional. É o pacote. E nós vamos arcar com tudo que vem nesse pacote. Não tem como você dizer, eu quero ser de Jesus, eu quero ser filho de Deus, eu quero tudo aquilo que Jesus proporciona para mim, o que Ele morreu na cruz, o que Ele pode proporcionar para mim, mas eu não quero viver o que Paulo está dizendo aqui, eu não quero essas qualidades de uma pessoa madura, eu não quero chegar à estatura do varão perfeito, eu não quero essa maturidade. Mas é isso que muitas pessoas estão fazendo com o evangelho hoje. É dessa forma que muitas pessoas estão vivendo o evangelho hoje. Mas eu disse e digo novamente, igreja, se o apóstolo Paulo falou tanto sobre essa questão da maturidade para a igreja ontem, hoje isso muito mais importante é. Porque Jesus está batendo na porta, Jesus está voltando. E é uma igreja madura que vai suportar até a volta de Jesus. Mas uma igreja, uma pessoa madura, que entende que isso é o item de série, ela também apresenta as qualidades de Cristo. Tudo que vem com Jesus da cruz, igreja, é item de série. E quando nós recebemos o Senhor Jesus e decidimos viver tudo aquilo que Ele viveu e tudo aquilo que Ele nos propôs viver, nós vamos viver exatamente as qualidades do caráter dEle nessa terra. E Ele está me chamando, Ele está te chamando hoje para viver as qualidades do caráter dEle nessa terra. Ele está dizendo, igreja metodista São Roque, eu estou te chamando para viver as qualidades do meu caráter nessa cidade. Porque não é opcional. Não é opcional. A palavra do Senhor aqui, na minha tradução, ela fala de um crescimento do estado de pessoa madura. Tem alguma versão que está diferente? Eu tenho certeza que tem. Está mexendo aí? Vai ser um bebezinho maduro na fé, em nome de Jesus. Perfeita? Algumas versões também falam de uma estatura. Lá no original do grego, essa palavra, relíquia, que eu confesso que eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas ela está dizendo exatamente... na verdade, ela se traduz, a tradução ideal seria estatura. Mas lá no original do grego, o que essa palavra está dizendo? A idade adulta, a maturidade, idade apropriada para se fazer algo.
Está falando sobre um estágio que foi alcançado. Mas Satanás, igreja, tem trabalhado ardentemente para que pessoas como eu e você não alcancem e nem estejam interessados em alcançar maturidade. Eu costumo dizer que antigamente Satanás, isso é coisa minha, tá, gente? Pode ser que nem seja a realidade, mas a minha percepção, Satanás trabalhava para tirar as pessoas da igreja. Hoje Satanás não está nem interessado em tirar as pessoas da igreja. Se ele manter alguém na igreja, mas com uma mente mediana, com uma mente, com perdão da palavra aqui, medíocre, de não desejar alcançar uma maturidade, de não desejar crescer no entendimento e no conhecimento, já está bom. Porque quando nós caminhamos, quando nós vivemos uma vida, uma caminhada de maturidade, os nossos olhos são descortinados para as realidades celestiais. Quando nós caminhamos uma vida de maturidade, as escamas dos nossos olhos caem para aquilo que é espiritual. Por isso que Satanás não tem interesse nenhum em que você seja um crente maduro. Por isso que Satanás não tem interesse nenhum em que você seja um cristão maduro. Uma cristã madura na sua vida. Eu falei da maturidade da fé e agora eu estou falando da maturidade, da nossa maturidade integral, sabe? De uma mulher que é mãe, ser madura como mãe. De um esposo que é esposo, ser maduro como esposo. De uma mulher que é madura como esposa. De alguém que está num cargo de liderança no seu trabalho, isso é um líder maduro. Isso também é espiritual, viu, gente? Isso também é o que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você. Por muito tempo eu acreditei que maturidade não tinha a ver com a idade. E por muito tempo diz assim, maturidade não tem nada a ver com idade. Porque tem gente com muita idade que não é maduro. Mas estudando a palavra, eu percebi que, biblicamente, maturidade tem a ver com a idade. O problema é que o pecado desconfigurou isso. Todas as vezes que você fizer uma leitura de um filho, que a palavra do Senhor sempre dá exemplos assim, de um filho que nasce, é bebê e vai crescendo, é criança, adolescente, a Bíblia ela vai exemplificando essa maturidade conforme o alcançar da idade. Mas o pecado, como eu disse, ele foi desconfigurando isso. Por isso, hoje nós vemos, muitas vezes, adultos já de idade avançada, ou jovens de mais idade, que não são nada maduros na sua vida e não são nada maduros na fé. E muitas vezes nós vemos até crianças, jovenzinhos, adolescentes maduros demais. Isso não é a vontade de Deus. E qual é a tendência que nós fazemos? Quando nós olhamos um adulto que não é maduro, nós criticamos. E quando nós olhamos um jovenzinho demais que é maduro, nós elogiamos. Está errado também, viu, igreja? Pastora, você está dizendo que isso é ruim, que o jovem, o adolescente não tem que ter, ou a criança não tem que ter responsabilidade. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma caminhada, de uma progressão. É duro demais quando uma criança... Sabe por que uma criança precisa ser madura? Porque ela não pode ser criança. Sabe por que quando um jovenzinho, um adolescente ou um jovem é maduro demais para a idade que tem? Não sei se você já conheceu alguém assim. É porque ele não teve oportunidade de ser e de viver aquele processo da vida, daquele momento que ele precisava viver. Porque a palavra nos instrui que a maturidade, ela tem a ver, sim, com o tempo que nós vamos vivendo e com as experiências que nós vamos ganhando no tempo que vivemos. Há um estudo, o pastor Isel estava conversando comigo, de que a adolescência, ela está tardia. E eu já li, eu não vou me aprofundar nisso, porque eu li algo bem raso. Eu já li eu creio que era um estudo que dizia que a adolescência vai até os 26, 27 anos. Com 27 anos eu já estava casada, era faz tempo. O William está falando aqui que ele já tinha 2 filhos já. Mas não é incomum nós vermos
Pessoas de 22, 23, 24 anos ainda adolescentes, com comportamento adolescente. Isso está desconfigurando o que a palavra do Senhor fala sobre maturidade. Assim como eu já disse, quando nós vemos uma criancinha que é madura demais, está desconfigurado. Muitas vezes, pessoas quando veem crianças falando como adulto, dizem, nossa, olha que lindo. Para mim, com o perdão da palavra de novo, é uma desgraça. Porque criança tem que ser criança. E ela vai aprendendo a ser matura na vida. Eu digo sempre para a Anelisa, filha, você tem 10 anos. Seu comportamento não pode ser de quando você tinha 8 anos. E quando ela tiver 13, 14, 15, eu sempre vou dizer para ela, filha, você já tem essa idade. E seu comportamento não pode ser mais de quando você tinha 10 anos. Satanás tem desconfigurado o que Deus fez, gente. Ele tem trabalhado ardentemente para isso. Mas o mais perigoso, tudo é perigoso, mas algo muito perigoso que tem acontecido, que isso tem entrado dentro da igreja, na vida cristã das pessoas. Pessoas que já deveriam ser adultas na fé, porque já tem anos que foram convertidas ao Senhor Jesus, ainda são imaturas. A maturidade deve ser o curso natural da vida. Mas a maturidade requer esforço, empenho, renúncia e disciplina. Como eu disse lá no início, não pode ser um item opcional. Que nem quando eu fui comprar meu carro, não, isso aí não posso pagar não, isso aí não quero pagar não, isso aí é muito. A maturidade, ela vai acontecendo no caminhar da nossa vida. E ela exige disciplina de nós. Ela exige renúncias de nós. Ela exige empenho de nós. Por isso que muitas pessoas não querem crescer, não querem amadurecer. Eu me lembro num determinado momento do nosso casamento, nós estávamos, acho que ouvindo uma pregação, e nessa pregação o pastor dizia assim, que numa relação de um casado, quem cede é o maduro. Aí virou uma disputa lá em casa, quem era mais maduro. Todo mundo cedia tudo, né, amor? Mas tinha vez que eu ficava assim, eu preciso ser madura, mas eu não quero. Estou com raiva. Eu quero dar um gelo nele, eu quero parar de falar com ele, até ele vir atrás de mim. Mas isso não é posicionamento de uma mulher madura. E eu me lembrava da palavra, o maduro cede. Eu falava para Deus, eu quero ser madura, mas não quero fazer isso. A gente faz isso com Deus. Deus, eu quero ser maduro, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser madura, mas eu não estou disposto a entregar isso. Eu quero ser maduro, mas eu não estou disposto a renunciar a isso. Não tem como, igreja. É item de série. Ah, pastora, mas eu também não estou disposta não, e deixa a vida me levar. Em nome de Jesus, com essa palavra eu não quero parecer que eu estou ferindo a igreja, que eu estou ameaçando a igreja, mas uma hora essa conta vai chegar. Uma hora a conta da imaturidade chega, gente. E não é culpa de Deus. Não é culpa da situação, não é culpa das pessoas. É a falta de responsabilidade da minha vida, da sua vida, que não se posicionou em maturidade. Mas rapidamente eu quero dizer que, como eu disse, a pessoa madura ela tem algumas características que manifestam o caráter de Cristo. A pessoa madura, porque talvez você pense assim, tá, pastora, mas como é que eu posso ser uma pessoa madura? Se você estiver anotando, comece a anotar aí. A pessoa madura, ela tem firmeza na fé e luta pela sua fé. A pessoa madura não se apoia nas circunstâncias, mas se apoia em Jesus Cristo. Você quer ser maduro na fé, meu irmão, minha irmã? Para de se mover pelas circunstâncias da sua vida.
Para de se mover pelas coisas que te fazem ficar tristes. Para de se mover pelas coisas que te fazem ficar irritado. Para de se mover pelas coisas que te fazem ficar magoado. E se mova pela vida de Cristo que há em você. Isso não é sentimento, isso é decisão. Ter firmeza na fé não é sentimento. Eu já disse isso na última ministração, é decisão. Quer tomar característica de alguém que é maduro na fé? Tenha firmeza. Maduro, tenha firmeza na sua fé. Tenha firmeza na sua fé. Não deixa qualquer coisa abalar a sua fé, não. Você que é jovem, não deixa que qualquer coisa que é dito na escola abale aquilo que você já crê de Jesus. Não permita isso. Tenha posicionamento, coloque as suas ideias, coloque aquilo que você aprendeu, coloque aquilo que o Espírito Santo já ministrou no seu coração. Não importa se zombarem de você, tenha firmeza na fé. Uma pessoa madura, ela se exercita na prática da verdade. Abra a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1, verso 21 ao 25. Eu vou pedir ajuda aqui. Tiago 1, capítulo 21 ao 25. Uma pessoa madura se exercita na prática da verdade. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O maduro, ele exercita a prática da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Um maduro na fé não apenas lê a palavra, não apenas ouve a palavra, pratica o que está escrito na palavra. A palavra do Senhor, Tiago diz que aquele que não pratica a palavra, apenas ouve, está enganando a si mesmo. É como olhar no espelho e contemplar o seu próprio rosto. Mas o apóstolo Paulo diz que nós contemplamos no espelho, contemplamos Jesus. E com Jesus nós somos transformados de glória em glória. O que não pratica, o que não exercita a palavra da verdade, olha para si mesmo e para si mesmo olha. Olha para o seu próprio umbigo e nele vive. Isso certamente não é uma característica de Cristo. Não é uma característica da vida de Cristo. O maduro se exercita na prática da verdade. Terceiro, o maduro na fé. Uma característica de alguém que é maduro na fé, percebe nas provações que pode crescer. Não murmura, não reclama, mas manifesta gratidão. Isso muitas vezes é difícil também. Mas se tem uma coisa que o Senhor tem me ensinado, eu sempre digo isso para a igreja, não é uma questão de sentimento, mas uma questão de decisão. Se você está vivendo algum momento de provação na sua vida, meu irmão e minha irmã, é uma oportunidade de você crescer. É uma oportunidade de você desenvolver a sua fé. Deus está te dando a oportunidade de amadurecer. Só que a murmuração, a reclamação, nos impede de amadurecer. Seja grato. Pastora, como que é que eu vou ser grato no meio da provação? No meio da provação sempre tem algo que Deus vai fazendo de forma com que Ele vá se mostrando de que Ele continua no controle. Comece a perceber essas coisas. Mas o problema é que quando nós reclamamos demais, quando nós murmuramos demais, é só murmuração e reclamação que a gente consegue enxergar.
E nisso não tem amadurecimento. Talvez você esteja aqui sentado aí no seu lugar e pensando, eu não sou uma pessoa madura. Comece então a prestar atenção se você não tem reclamado. Oh, Jesus, se você não tem reclamado demais. Está dizendo aqui que eu preciso parar. Quarto, uma característica de alguém maduro é que ele não deixa, ou ela não deixa, ser levado pelas aparências, mas procura enxergar com o olhar de Cristo, tendo discernimento espiritual. Imagina se o profeta, quando foi lá na casa de Jessé, se deixasse levar pela aparência dos filhos de Jessé, e não tivesse um discernimento espiritual para escolher aquele que seria o rei de Israel. Todo mundo sabe que as aparências enganam, mas muitos de nós somos deixados levar por elas. Quando você olha o Instagram lá de alguém, às vezes é muito lindo, principalmente para os jovens, não se deixe enganar por isso. O maduro da fé não olha a aparência. O maduro da fé, ele tem discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual não é buscar profecias. O discernimento espiritual é ouvir do Espírito que Ele diz ao meu respeito. É ouvir do Espírito que Ele diz a respeito da circunstância e da situação. Tinha mais alguns, mas eu vou falar só mais um. Que uma característica de alguém que é maduro é, ele obedece a Deus e aquilo que Ele está dizendo. Por último, vamos abrir lá em João, no capítulo 14, o verso 21. João, capítulo 14, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A característica de um homem e de uma mulher madura, é que obedece ao Senhor por amor. Não obedece ao Senhor porque tem medo do castigo de Deus. Não obedece ao Senhor porque tem medo do mármore e do fogo do inferno. Mas obedece ao Senhor porque o ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitas vezes eu falo isso para minha filha. Filha, você tem que me obedecer porque você me ama, filha. Porque quando eu amo ao meu Pai, quando eu amo ao Senhor, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então é meu prazer obedecê-lo. É meu prazer cumprir o propósito dEle na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, existem muitas outras características de que um homem, um cristão, maduro na fé, manifesta. Eu citei aqui 5. Mas o fato é que nós precisamos não buscar por essas características, mas viver uma vida na qual essas características são manifestas. Porque se nós ficamos buscando essas características, nós estamos buscando na força do nosso braço, e não estamos de fato deixando fluir da vida de Deus em nós. Mas uma coisa é certa, a vontade do Senhor é até que todos cheguemos a essa maturidade. Até que todos entendamos que não há outro processo, senão a vida de Cristo. Não há outro processo, senão a vida de Cristo. Jesus poderia ter morrido por nós lá com 12 anos. A palavra do Senhor diz que com 12 anos ele era muito sábio. Que as pessoas até se admiravam da sabedoria, do quanto ele conhecia da lei. Mas Jesus também passou por um processo de maturação. E num determinado momento, como diz a palavra que nós lemos, maturidade, um estado de, uma idade pronta, ele estava pronto para cumprir o propósito. Jesus e Deus, Ele quer isso de mim e de você também, igreja. Sejamos maduros. Seja um crente maduro. Seja um cristão maduro. O cristão, uma cristã madura não briga por qualquer coisa.
Um cristão, uma cristã madura não se importa, tem uma vida leve, não se importa com pequenas coisas. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para você, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus relacionamentos com os seus filhos, com os seus parentes, com os seus familiares. É isso que Jesus quer. E isso, igreja, é a vida abundante de Jesus para nós. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Sabe, só você sabe, se é assim que eu posso dizer, o nível de maturidade que você tem vivido. Nível, eu digo porque talvez você olhe algum lugar da sua vida, alguma área da sua vida, e você pode se alegrar porque você não é mais como você era alguns anos atrás. Mas talvez em alguma outra área, em determinada situação da sua vida, você olha e você percebe, Senhor, eu preciso ser maduro. Eu preciso manifestar as características de Jesus. E a palavra do Senhor diz, até que todos cheguemos na plenitude. Deus não quer uma igreja manca. Deus não quer que você seja alguém manco. Deus não quer, sabe, que você seja operante em algumas áreas e você seja inoperante em outras. Jesus, Ele morreu por nós para que sejamos perfeitos. A palavra do Senhor diz isso. Para que sejamos completos e plenos. É isso que nosso coração precisa desejar. Mas eu não posso responder por você. Eu posso te instruir, eu posso pregar a palavra para você, mas eu não posso responder por você. E uma coisa que eu tenho sempre dito à igreja é: seja honesto com você e com Deus. Então comece a dizer ao Senhor, comece agora, feche os seus olhos, começa a refletir a sua vida, começa a refletir o seu coração. E talvez, como aqui o texto de Tiago diz, você tenha olhado no espelho e enxergado o seu próprio rosto. Comece a refletir isso no seu coração. Chegou um tempo, meus irmãos, de olharmos no espelho e refletirmos a face de Cristo. E refletirmos a face de Cristo. E sermos transformados pela glória dEle. Aqui está a sua igreja, Jesus. Aqui está, Senhor, o seu corpo, Jesus, e nós cremos que o Senhor é a cabeça. Queremos cumprir e fazer cumprir a Tua palavra em nossa vida. Queremos de fato, Senhor, chegar a essa unidade da fé. Queremos de fato, Senhor amado, chegar, ó Pai, à maturidade, à estatura de Jesus. Queremos ser plenos do Senhor. Gera em nós, Senhor, o anseio pela maturidade que o Teu Espírito vai gerando em nossa caminhada com o Senhor. Abre os nossos olhos, Deus. Não nos deixe enganados pelas artimanhas e pelos sussurros de Satanás, de que está tudo bem, quando para o Senhor não está tudo bem. Senhor, destrava e destampa os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Senhor, nos ajude, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas operosos e praticantes da Tua palavra. Encontre neste lugar uma igreja madura, ó Deus. Encontre nestes homens, nessas mulheres, nestes jovens, pessoas maduras em Ti. E pessoas que estão dispostas a percorrer o caminho da maturidade, Deus. Senhor, não nos deixe nos perder pelo caminho. Não nos deixe parar no caminho, ainda que isso, Senhor, exija de nós esforço e disciplina, vontade, determinação, Senhor, e intencionalidade. Gera isso no seu povo, Deus. Gera as características de Jesus manifestando em nós, ó Deus. Em o nome de Jesus eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por essa igreja, Deus. Nos faz ir além da maturidade, Deus.
Nos faz ir além da maturidade que há na compreensão humana, Deus. Nos faz ir além naquilo que só o Teu Espírito pode nos dar, Senhor. Em o nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória ao Teu nome, toda honra, toda glória nós damos a Ti esta noite, Senhor, e em nossas vidas, Deus. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar.